Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Eu sou Cristiano Torres, profissional de educação física, e hoje estamos aqui para fazer um bate-papo bem descontraído, né? O nosso tema é educação à distância e ensino remoto para crianças e adolescentes. E teremos a presença da professora Cristiane Azevedo, da mãe de um adolescente com 14 anos que tem o diagnóstico de síndrome de Down, né? E estaremos compartilhando com vocês as nossas experiências, entendeu? Eu gostaria que vocês pudessem estar participando, dê o like aí para nós. A Cristiane já está online com a gente, a professora. Boa noite, professora. Faz o pedido aí para a gente começar a fazer a live. Tá me ouvindo, Cris? Cris, faz o pedido para fazer a live. Boa noite, Cris. Tudo bem? Boa noite, tudo e você? Bem, graças a Deus. Tá tudo tranquilo? Tá ouvindo bem aí o som? Estou sim. Muito bem. Bom, está começando. Boa noite, Carolina. Bom, a nossa presença, a nossa live de hoje, né? Ela vai tratar um tema muito importante da nossa atualidade. Educação à distância e ensino remoto para crianças e adolescentes. Teremos a presença da professora Cristiane Azevedo, pedagoga, professora do ensino público, com especialização em teorias e práticas pedagógicas e leitura infantil. Teremos também a presença da mãe de um adolescente com síndrome de Down. Ela estará passando seus relatos. E, neste momento, eu gostaria de aproveitar agora para perguntar para a professora Cristiane como é que se encontra o ensino público nesse exato momento da pandemia, do isolamento. Como é que vocês estão conseguindo passar as atividades para crianças e adolescentes? Como é que os pais estão lidando com essa nova situação? Bom, é novo para todo mundo, né? Então, nós estamos nos readaptando a essa situação. As crianças estão tendo atividades pelo Centro de Mídias, um aplicativo desenvolvido pela Secretaria do Estado de São Paulo, para poder atender às necessidades. E nós, professores, também temos formações através desse Centro de Mídias. As atividades do material didático, onde o Estado de São Paulo também está investindo em materiais, né? Fora o material didático que ele já tem, o Aprender Sempre, que é um material que veio agora para estar auxiliando também nessa época de pandemia, né? Esse ensino à distância que nós estamos tendo hoje. Então é tudo muito novo. E nós estamos aí, errando e acertando, para tentar sanar todas as necessidades dos alunos. Como disse o nosso secretário hoje, ao meio-dia, nós vamos ter muitas defasagens com isso tudo, né? Porque tudo isso é muito novo. E nós sabemos até que os pais estão passando também por um período muito difícil na questão de ensinar os seus filhos. Por quê? Né? Às vezes, para alguns pais, é muito fácil estar entregando o filho na escola, no horário de entrada e buscar, e não ter a preocupação de saber como que anda o ambiente escolar. E agora eles estão sentindo o que é ser professor, né? As dificuldades que a gente encontra dentro de uma sala de aula, porque é tudo lindo, maravilhoso, mas só que não, na prática, a gente sente as dificuldades do dia a dia, né? Porque
eu acredito que todo pai conhece seu filho, mas Sim. o seu filho Não pode longe falar. dos pais é diferente. Ah, não, eu conheço o meu filho. Mas o filho longe do pai, ele tem uma outra postura, uma outra atitude. E então os pais estão se reinventando e os professores também. A educação está se reinventando, né? O Não é planeta está fácil, se reinventando, né, professora? sim. Não é fácil para, não está sendo fácil para ninguém, né? É, E assim, bacana que eu achei desde quando teve esse distanciamento, né, das crianças da escola, uma das primeiras falas do nosso secretário foi: vai ter recuperação para os alunos que não conseguirem atingir as necessidades, né? Atingir o conteúdo, tudo. Então, hoje ele repetiu isso. Quando voltar às aulas, esses alunos, eles vão ter um reforço. Até mesmo porque nós sabemos que a nossa realidade tem muitas crianças que não têm acesso ao computador, não têm acesso a um celular. Às vezes a família tem um celular, a mãe passa o dia trabalhando e à noite ela vai emprestar o celular para o filho fazer as atividades. E o Estado, ele está disponibilizando a internet gratuita para esses pais, né? Para todos os professores, para toda a sua rede pública, E para onde, quem tem desculpa o acesso. interromper, isso que eu queria saber, desculpa interromper, mas onde os pais vão conseguir essa internet? Como é que eles podem estar acessando esse site, essa plataforma? É Tem algum espaço físico, o como Centro uma de Mídias biblioteca? é um aplicativo, né, que a gente abaixa lá na lojinha do nosso celular e automaticamente, depois que você abaixa, seguindo as instruções, você tem um acesso remoto gratuito, né? O governo conseguiu parcerias e está disponibilizando o acesso remoto gratuito para todos os usuários da plataforma, tanto para os professores quanto para os alunos. Então, o acesso é gratuito, a não ser que a pessoa tenha um celular que não consiga ter esse recurso, né? Entendi. Aí, mas a escola está disponibilizando o material, as escolas estão indo atrás, os professores estão formando grupos de WhatsApp, grupos na internet, no Facebook, procurando toda forma adequada para chegar até o seu aluno, a melhor forma possível, tá? Entendi. Como é que vocês estão conseguindo falar com os pais para que eles possam estar ensinando os seus filhos, interagindo? Tem algum programa, algum planejamento específico para a família? Porque, como você falou, boa noite, Samantha, boa noite, o professor de esgrima, meu grande amigo de São Paulo, professora Patti, desculpa te interromper, Cris, tem umas pessoas entrando aqui assinando. Maurício, um grande prazer. Dai, um prazer enorme. A Dai é minha vizinha, ela tem um filho autista também, né? E professor Paulo Moraes, um grande prazer ter a sua presença conosco. Boa noite, Samantha. Como é que os pais, vocês estão conseguindo fazer esse contato, esse diálogo com os pais e os alunos, para que eles possam ter uma interação melhor durante esse período? A escola, mediante a sua página no Facebook, está pedindo para os pais entrarem em contato, né? Passar o número de telefone, a própria secretaria da escola, na medida do possível, vai passando esses contatos e os pais entre si estão, né, preocupados também. Então, eles já estão mandando os números, enfim, está tendo todo um aparato isso tudo. Hoje, eu trabalho com uma criança autista. Então, o meu contato com essa mãe é via WhatsApp, contato pelo WhatsApp. Eu mando as atividades, eu mando todo o conteúdo e sempre falo para ela:
dúvidas, me liga, faz uma chamada de vídeo, vamos sempre estar conversando, porque nós sabemos que essa criança precisa de uma rotina, né? Bem. E eles não estão tendo essa rotina hoje. Se Sai perdeu, fora sai sai fora, fora. né? E a Isso mãe ontem me desestabiliza relatou eles emocionalmente. isso. E a mãe ontem me relatou isso. Falou assim, Cris, tá muito difícil, ele não quer saber, ele tá fora da rotina, ele tá trocando a noite pelo dia, ele não tá se alimentando, né? Porque o meu, ele não tem um problema de interação com outros alunos, ele se socializa muito bem com os amigos, né? Só que ele tem esse grande problema de alimentação. Ele fica muito internado, às vezes, por conta disso. Porque ele não se alimenta direito. Entendi. Um E momentinho só, ele Cris, na tá... sua fala, que tem. Vou pedir para a Samanta fazer o pedido para ela entrar online ao vivo com os três. Parece que é possível isso. Samanta faz o pedido. E tem uma mãe aqui fazendo uma pergunta. A grande dificuldade que eu encontro com a mãe é manter a concentração da minha filha nas aulas online. Acho que é justamente com o que você está falando agora, em referência ao aluno com transtorno do espectro autista. Né? Essa concentração. Pode Sim, continuar, Cris. Obrigado. eu acredito assim, dentro da sala de aula, às vezes é muito tempo também e a criança também perde o foco. Só que ali ela tem um amiguinho que ela vai bater um papo, ela sai, ela vai no banheiro, ela vai dar uma voltinha, ela volta, aí o assunto já pode ter mudado, né? Então a criança tem outras maneiras também de estar lidando ali, a professora chama atenção para algum outro ponto, e eu acredito mesmo que as aulas online, muitas vezes, está sendo difícil por conta disso, porque a criança já está num ambiente onde é só ela, a mãe, e o pai, ela é a mãe e os irmãos. Então, se perde, né? Porque o celular está do lado, ela está brincando, se ela está assistindo pelo computador, se ela está pela TV. Vai se perdendo, às vezes, isso, essa concentração, né? Porque tem muita coisa também ali que vai chamar a atenção dela que é mais interessante do que você assistir uma videoaula. Eu tiro isso pelo meu sobrinho, porque ele, hoje, fazendo a aula dele, ô tia, vem cá. Olha, o que você acha de eu fazer isso? Ele pensando em outras coisas que não era da aula. E a gente precisa estar toda a hora chamando atenção, né? E A é concentração uma deles é grande muito curta, né? é uma grande dificuldade, assim, dos pais, e eu acredito que não só dos pais, mas do professor também, porque o pai às vezes está com um, dois, três. Na sala de aula você tem 30, né? Isso é verdade. Cris, eu 20 que presta atenção. só vou dar uma pausinha aqui, porque tem um outro professor aqui, o Paulo Moraes. Ele acabou de falar que ele tem um aluno autista do ensino médio, um adolescente, né? E está com dificuldades também, né? E o que você falou, esse distanciamento, ele acaba principalmente para a criança e o adolescente, eles vão ficar com um grau de dificuldade muito maior do que ele já tem presencial, porque é o corpo a corpo, né? Nada substitui o corpo a corpo. Por mais que possamos estar nos adaptando à nova situação de vida que a natureza nos colocou, já é uma grande dificuldade, porque a criança, o foco dela naquele momento não é por 40, 50 minutos de aula, né? Ela vai ter aí no máximo 10 minutos, 15 minutos concentrado. Após isso, ela vai ter uma grande dificuldade. No teu caso, falando que já tem o autismo, acho que é muito maior, né? As dificuldades são muito maiores. Sim, eu vejo assim, tirando a minha experiência com o meu aluno. Eu caí de paraquedas, digamos assim. Eu não tenho nenhuma especialização hoje referente ao autismo ou qualquer outra síndrome. E é o aprender.
né, a lidar com a criança, porque no primeiro momento ele fica assustado. Você é uma conquista todos os dias. Todos os dias você tem que conquistar essa criança novamente dentro da sala de aula. Então, eu respeito, né? Porque Um momentinho só, isso também vale para os neurotípicos, né? Não só para os sim, sim, neurotípicos, mas para os neurotípicos também, né? Tanto com sim, deficiência como sem deficiência. para todos, Uma né? conquista diária, né? É Muito uma bem conquista colocado diária. a sua fala, ela é muito pertinente, muito bem atual, porque assim, não é só uma criança com deficiência, mas sim todas as crianças, todos os adolescentes, o ser humano em geral, porque nós temos que conquistar o outro um dia após o outro, né? Dia após dia. Então, isso é muito pertinente, essa sua fala, eu achei muito importante, Cris. E como essa criança chega na escola, né? Qual é a necessidade dela naquele dia? Se hoje ela chegou bem, disposta, cantando, contando. Vamos aproveitar esse momento dessa criança e tirar proveito disso. Ai, porque puxa aquilo que ela mais gosta, né? Ah, porque eu joguei bola, ah, porque eu assisti um jogo de futebol, ah, porque eu joguei o jogo que eu assisti tal filme. Então, aproveita, extrai tudo de bom que essa criança tem para te oferecer nesse momento e aproveita o dia. Agora, se a criança não chegou bem, deixa ela quietinha no canto dela, deixa ela respirar. A hora que ela tiver vontade de conversar, de te contar o que aconteceu, ela vai contar. Mas também, como todo aluno, neurotípico ou não, né? Ela também precisa de limites. Não é porque ela tem uma síndrome ou alguma coisa que você tem que passar a mão o tempo todo nela. Não. Eu sempre chamo atenção e sempre falo para frente. Mãe, aconteceu isso, eu chamei atenção porque não é assim, porque, né? Precisa educar dessa maneira. Eu tenho uma sorte muito grande que esse aluno, ele é muito carinhoso, ele gosta dos amigos, ele tem uma empatia muito grande por eles, ele gosta de ajudar, de ser prestativo. Então, eu tiro proveito de tudo isso, né? Porque Ou nós seja, sabemos que tem, potencializa, né? Acaba sim, potencializando, né? na hora do intervalo ele brinca, ele joga bola, eles inventam uma brincadeira e todo dia ele chega atrasado depois do sinal do intervalo. Onde você estava, Murilo? Ah, eu estava ali conversando com o fulano que estava jogando bola comigo. Todo dia uma criança diferente, que ele está fazendo amizade, que ele está se relacionando. E isso é muito gratificante, porque nós sabemos da dificuldade do relacionamento que eles têm, né? Nós Sim, com também, né? certeza. Às vezes nós passamos um ano inteiro trabalhando com uma pessoa que nós muitas É, vezes não suportamos, né? Não conseguimos nem olhar na cara. Não é nem porque. hoje eu li uma mensagem, né, de uma dos participantes aqui com a gente, a Daiane, ela colocou, nossa, como ser humano é difícil. E realmente o ser humano é difícil, porque nós somos complexos, né? Eu só queria dar um agradecimento à professora Rose Castilho, uma grande profissional da educação física também, de São Bernardo. Ela trabalha com pessoas com deficiências e doenças raras. Ô, Samantha, eu não consegui receber ainda o seu chamado aqui, mesmo você tendo feito o pedido. Marcel, o grande parceiro meu, ele é treinador, preparador físico do Audax de Osasco, do Sub-20. Agradeço sua presença também. A Oge, sorveteria de Barueri, está aqui com a gente. A Renata Duarte, que muito engraçado, a Renata foi minha aluna, né, de ginástica laboral, e em conversas eu descobri que ela também é professora e trabalhou com crianças com deficiências intelectuais, síndrome de Down, por um bom período, né? O psicólogo Mauro Brito, também amigo de mestrado, está aqui com a gente. E tem uma fala aqui muito importante da Samantha, que ela não está conseguindo entrar online com a gente, principalmente para você, Cristiane, engrandecendo o seu trabalho, né? A maior especialização é o amor e a empatia. E
e você acredita nessas crianças e dá a elas as oportunidades, que é o que você faz. Isso é muito importante, porque assim, nós não conseguimos atualmente encontrar professores, mesmo sem especialização, porque para atuar na escola, para atuar até mesmo em escolas direcionada à criança com autismo, com transtorno do espectro autista, ou pessoas com síndrome de Down e outras deficiências. E a empatia, quando a gente tem já isso, vem de berço, eu acredito que vem o afeto, vem do pai, vem da mãe, vem da família, do meio que nós vivemos, da sociedade que estamos inseridos, porque isso vai transcender, ele vai passar para o outro, e é o que você está fazendo. Por mais que você não tenha experiência em uma especialização, mas o amor, a experiência que você tem das suas aulas, você sabe diferenciar o comportamento de um aluno de outro, sabe entender o ser humano em si. Isso é importante, nós não encontramos professores como você e com o seu gabarito e outros professores que estão aqui na rede, podendo para atender essas pessoas, né? A Dayana mesmo, ela está aqui, ela é mãe de uma criança com autismo, que vai fazer aniversário agora esse final de semana, parabéns ao Danilo, e ela é professora também, e ela comentou comigo, Cris, não tem, tá para abrir uma escola para autista em Santos, específico para autista, e não tem professores que queiram atuar na rede, porque eles não têm não só a cumplicidade, o comprometimento, mas não tem essa empatia, não tem essa identificação. E é uma grande dificuldade, até mesmo para os professores da rede, né? Sim, tem essa dificuldade. Por quê? Às vezes você aborda uma determinada atitude de uma criança autista e a outra não tem essas atitudes nem os trejeitos de um do outro. Um é diferente do outro, nenhum vem com bula, né? Como nós, as crianças, também não, nenhum tem bula. Então você tem que aprender todos os dias com ele, né? E o que eu acho assim mais bacana, o que eu aprendi, vou assim, eu voltei para o estado em 2015, e ontem fazendo uma análise do que estava de todo esse tempo, né? Que eu voltei para a rede. Eu tô com problema de acertar a luz aqui. Né? Tranquilo. Desse tempo, eu fazendo uma análise, e como que você vai conquistar a criança, você vai conseguir? Através do amor e do carinho, não tem outro jeito, né? Muitas vezes não tem metodologia que ensine isso, né? Porque isso é intrínseco, é pessoal, né? E assim, o que eu sempre falo para os pais, sempre na primeira reunião, eu beijo, eu abraço, mas eu chamo atenção. Então, a hora que tem que ser louvável, a sala inteira, né, elogiar, aplaudir, nós vamos fazer isso. A hora que ele precisar de um puxão de orelha, nós vamos dar. E a conquista disso tudo está no amor. Às vezes você consegue progressos muito grandes com uma criança quando você faz isso. Para de chamar a atenção por coisas e procura saber o porquê que ele está fazendo aquilo. Às vezes ele está fazendo... Importante. Isso é importante. Às vezes ele está tendo determinadas atitudes porque na casa dele falta o amor, o carinho, às vezes um abraço. Vem cá, o que está acontecendo? Senta aqui perto de mim. Você quer me contar alguma coisa? Deixa ele sentir confiança, né? Então eu acho isso assim muito importante e eu procuro fazer isso. Não só agora que eu estou com uma criança, porque você sai pela escola, todo mundo, a tia, a professora, né? Eles vêm conversar com você na rua. Isso é o quê? É fruto do seu trabalho, porque se você é do tipo que você sai e ninguém te reconhece, é porque o seu trabalho não está valendo a pena.
Com né? certeza. E é um tijolinho por dia. Tem dia que você Parabéns. coloca dois, Não, pode dois continuar. tijolinhos e no outro dia você derruba três, Não. né? Sim, com certeza, porque assim, essa construção, né, é um alicerce que nós temos que estar construindo, planejando e construindo passo a passo, porque assim, a criança, ela é uma esponja, ela absorve tudo aquilo que ela vê, que ela ouve, né, e ela vai ver isso aonde? Dentro de casa, com o Sim, pai, com a mãe, com a avó, com os primos, com os tios, a sociedade no qual ela está inserida, a cultura que ela está inserida. Então, assim, se ela está acostumada a ver a mãe e o pai brigar diariamente, se ela está acostumada a ver a mãe e o pai falar palavrões, ou músicas que, sabe, não agradam, que não são boas para aquela criança, ela vai ficar uma criança agitada, vai se tornar um adolescente perturbado, muito ansioso, que vai desenvolver até depressão e também estar próximo de um suicídio futuramente, porque ele vai adquirir todos esses traumas. Porque, querendo ou não, são traumas. Então, se a mãe e o pai fala com a criança gritando, berrando, né, falando palavrão, e já vai estar traumatizando essa criança. Se o pai que agride a mãe na frente do filho, se o pai verbaliza palavras chulas para a mãe, né, na frente da criança, essa criança ela vai adquirir aquela informação e ela vai repetir, porque a criança ela copia, né? É tudo por cópias e repetições. Então o espelho está dentro de casa, não está na rua. Né? A referência é pai e mãe. E isso vai refletir aonde? Na sala de aula. A criança ela vai chegar com uma determinada perturbação, um determinado incômodo que foi ocasionado lá dentro de casa. E nós não sabemos, porque são N problemas desse hemisfério social que acaba atingindo a família. Os pais também não têm uma válvula de escape, eu vejo eles também numa posição que eles necessitam de ajuda. Por isso de nós estarmos fazendo essa live hoje, Adapt Life, vida adaptada, porque os pais precisam ter esse apoio de nós profissionais, de nós não só profissionais da educação, como profissionais da saúde e outros profissionais estarem apoiando a família para como lidar com os filhos nesse período em qual eles vão ter uma aproximação maior. Porque geralmente o pai e a mãe saem para trabalhar, ficam mais de 12, 14 horas fora de casa. Quando chega, eles vão pegar, como você falou lá no começo, vai pegar a criança e a criança vai ter um outro comportamento dentro de casa. Mas não é o mesmo comportamento que teve fora. E ela vem com o reflexo da família para repetir isso lá em sala de aula. As agressões, os palavrões, né, as perturbações, os incômodos. Isso acaba criando muito mais problemas. Muito bem, professor, agradeço. A Rose Castilho falou que é um trabalho em conjunto entre os profissionais, o poder público, né, e a sociedade. É um trabalho em conjunto. E o que você está nos colocando é muito importante, Cris. Eu agradeço realmente a sua presença, apesar de nós nos conhecermos há mais de 10 anos, né? Aí, a primeira vez que estamos fazendo essa live junto, para mim é engrandecedor estar passando esse conhecimento às pessoas, para que elas possam sim estar partilhando com os seus filhos e com os amigos também, né? Com outros pais, está ensinando os outros pais uma melhor maneira de ter esse acolhimento, essa aproximação, esse calor com os seus filhos. E como ensiná-los, né? Que é o principal objetivo. Porque, assim, eu vejo uma dificuldade muito grande dos pais reclamando, a Samantha daqui a pouco vai entrar falando isso, que os professores estão lotando, passando um tsunami de atividades e tarefas para casa, né? E as crianças e os pais não estão dando conta, e os adolescentes não estão dando conta disso. Como falamos no começo, eles perdem o foco, eles não têm concentração. Há uma maneira de vocês estarem levando isso, você principalmente, está levando isso para o seu público lá, os professores, de diminuir essa carga de aula,
online, porque ela vai criar outros problemas neurológicos. A exposição na tela, ela cria problemas neurológicos, né, para a criança, e principalmente a concentração e a maneira no qual a criança ela tem que interagir com o outro, ela tem que ter o calor, o afeto da mãe e dos seus familiares, porque a profissão da criança é brincar. Aí ela está fora do convívio da sala de aula no qual ela já está acostumada, com o professor, né? Boa noite, Tati. Com o professor, com a professora ali, mas ela não tem um convívio diretamente com os pais. Ela tem um convívio muito maior com as professoras, dentro da sala de aula e com os amigos, do que com os pais. Há uma maneira do ensino público e até mesmo o privado, né, tá fazendo esse remanejo de carga horária, desse tsunami de tarefas. Bom, que estão passando para as crianças? Está sendo discutido muito isso, né? Principalmente nas atividades elaboradas pelos professores. O que a gente tem orientação? Uma atividade de português e uma atividade de matemática. Nada além disso por dia, né? Só que na grade, que passa pelo centro de mídias, eu já não sei como que funciona, né? Como é a elaboração, porque é uma preocupação nossa como professores, isso, né? Procurar colocar o menos possível, estar enviando o menos possível, principalmente para o Fundamental 1, que os anos iniciais, porque nós sabemos da dificuldade que tem. Agora, os anos finais, aí eu já não posso te responder, porque eu não sei como funciona, né? Como está sendo as orientações, porque eu acredito que os anos iniciais devem estar todos trabalhando da mesma forma. Agora, os anos finais, né, do sexto ou nono ano, aí eu já não sei te falar. Entendi. E a sua opinião como professora da rede, como mãe, que você também é mãe, como ser humano, né? Você acha viável esse tempo de exposição na tela e essa avalanche de atividade, mesmo que seja mínimo possível, você acha viável nesse período de pandemia e de isolamento social? Você acha que, uma pergunta que é um acho, né, um achismo, não é uma certeza, mas é uma opinião própria, que a criança ela deveria estar isenta dessas atividades e poder ter uma relação maior com a sua família, no qual ela não tinha antes? Eu acredito que o ensino, nesse momento, está sendo importante, sim, principalmente esse contato. Poderia ser um pouco, um tempo menor, né? De 1h30 para 1 hora, poderia ser revisto. Mas só que eu também vejo, pelo lado profissional, a preocupação que o Estado está tendo, né? As escolas estão tendo em até levar o conhecimento, mesmo que isso seja revisado, para que o ano também não seja totalmente perdido. Entendi. Porque a gente sabe que vai ser um ano com muita defasagem em tudo, né? Eu acredito que eles estão tentando sanar da melhor forma possível isso. Entendi. Bom, Cris, eu agradeço a sua presença, a sua participação. Eu agradeço a oportunidade. Eu vou chamar a Samantha porque ela está querendo também falar, né, e ainda não consegui mover os três ao mesmo tempo aqui na live do Instagram. A sua presença, a sua participação foi muito importante. Pessoal, caso vocês tenham interesse, queiram conversar com a professora Cristiane Azevedo, ela é da região de Araraquara, em Américo Brasiliense. Quem tiver interesse de conversar com ela, me pergunte mais tarde no direct, que aí eu vou estar vendo as possibilidades dela estar auxiliando vocês de alguma forma. Ela também dá aula particular, e quem tiver esse interesse aí, pode estar fazendo esse contato comigo, que eu vou estar repassando a ela. Cris, um grande beijo, tá? Um beijo no coração e na alma. Muito obrigado por estar trazendo essas informações
e está compartilhando a sua experiência conosco. E eu acredito que foi de grande valia a todos que estão aqui presente na aula, e até mesmo aqueles que não estão, porque vai ficar salvo no Instagram. E muito obrigado, eu só tenho que agradecer a você por tudo que você tem partilhado aqui com a gente. Um grande beijo e até mais. Continue aí, Deus continue te abençoando. Ontem, pessoal, foi dia das pedagogas. A Cris é pedagoga, parabéns. Né? Que Deus continue te dando essa sabedoria, simpatia, esse amor, que você possa reproduzir com muito afeto, com muita sabedoria e iluminar esses novos aprendizes. Parabéns. Muito obrigada. Sucesso. O professor Paulo Moraes desejou parabéns e sucesso para você. Ô, Samanta, pode pedir a sua live, que eu vou estar te chamando agora. Olá, Samanta, boa noite. Para quem está chegando agora, eu sou profissional de educação física, Cristiano Torres. Estamos aqui com o programa Adapt Life e Vida Adaptada por Cristiano Torres. E tivemos a presença agora há pouco da professora Cristiane Azevedo, que é pedagoga, professora do ensino público e especialista em teorias e práticas pedagógicas. Agora, nesse momento, temos a presença da Samanta. Ela é mãe de um adolescente com síndrome de Down, né? Ela vai fazer o relato dela, a experiência de vida no qual ela tem com o seu filho desde a sua infância até agora, essa transição da infância e adolescência. Muito obrigado, professora Rose. Fico feliz com a sua colaboração e com tudo que a senhora vem compartilhando com a gente, com os ensinamentos também. Elaine, parabéns para você, obrigado pela sua presença também. Tatiane, obrigado por sua presença. E a Samanta, ela vai estar compartilhando as dificuldades que o filho dela está tendo, né? Que tem a deficiência intelectual e o diagnóstico fechado do síndrome de Down. Vai falar um pouquinho da vida de mãe, que agora ela é mãe recentemente de novo, né? De uma menina, já está com menos de um mês, né? A Luara. Parabéns, Samanta. Parabéns para a Luara, para o seu esposo também, para o Silvio e para o Kainan. Samanta, pode falar um pouquinho da sua experiência nesse hemisfério de pandemia e isolamento social que nós estamos vivendo hoje? Tá me ouvindo, Cris? Tá normal? Tá, tô ouvindo, tá tranquilo. Ah, então tá bom. Então, você tá querendo... Vou falar um pouco da minha experiência, né? Não, sua experiência, tudo que você tem passado como mãe, o que ele tá... As dificuldades que vocês... Que não só o Kainan, mas como vocês estão tendo no dia a dia, qual é o feedback, seja positivo ou negativo, dos professores em relação à escola? Que nem a professora Cris falou, né? A escola está tentando fazer o melhor por eles, para eles não ficar fora da rotina, para eles não sentir tanta falta da escola, da terapia, que nem o Kainan fazia aula de música, bolsista, né? Dos coleguinhas, de tudo aquilo que ele viveu a vida toda há 14 anos, né? E agora é difícil você tentar explicar para ele por que ele não está mais fazendo as terapias dele, por que não tá podendo ir mais para a escola, por que não está podendo ir mais para a escola de música, por que não está fazendo aula no Comitê Paralímpico, né? Então, para ele fica difícil. A gente está tentando fazer da melhor maneira possível, introduzir ele nas rotinas diárias daqui de casa, né? Tentando me ajudar, tudo para poder preencher o tempo. Só que a maior dificuldade que eu venho tendo com ele é que a gente aqui não tem computador. Eu só tenho o celular. E como é muita atividade de muita coisa, do esporte, da música, da terapia, escola especializada, né? Da equipe pedagógica da escola. Então é uma enxurrada de atividade e de vídeos. E aí você tem que tentar gravar da melhor forma possível para tentar enviar, tirar foto do melhor jeito. Você sabe que eles não têm uma paciência, não é igual da gente. O foco e a atenção deles é diminuída. Então tem hora que ele cansa, que ele quer parar. Você tem que fazer com que ele entenda também o foco da atividade para poder passar para ele estar podendo participar e estar podendo entender.
Então, é uma enxurrada de informação na cabeça da gente. E eu vejo que a dificuldade dele é muito grande. Se para mim já é difícil, imagina para ele compreender tudo isso que a gente está passando nesse momento difícil que a gente está tendo, né? De ficar em casa, de não poder sair com ele, nem nada. Ficar trancado dentro de um apartamento, né? Que no caso agora a gente aqui mora num apartamento. Mas eu tô tentando fazer da melhor maneira possível. Eu vejo que ele tá. Eu não queria. Eu até falei para a equipe pedagógica da escola, minha dificuldade, tudo, mas eles não, mas ele tem que interagir, participar. Eu vi que no primeiro dia que ele viu os amigos na escola, tudo que ele participou, ele ficou bem feliz. Acho que ele deve sentir saudade, né, do mundo que ele participava, né? Mas, assim, para entender, eu vejo que ele, se tem um barulho, alguma coisa, ele já perde o foco, já para. Às vezes, eles perguntam alguma coisa para ele não sabe responder de imediato. Então, eu não sei até que ponto ele está entendendo, entendeu? Esse é o que eu venho pensando. Será que ele está entendendo? Será que ele está participando de maneira... Mas eu vejo que todo mundo está tentando fazer o melhor. Mas tá complicado. Para mim, como mãe, agora tenho a menina, que antigamente, quem me conhece sabe que eu vivi 13 anos, 14 anos, abdiquei da minha vida para viver a vida do meu filho, né? Vou continuar vivendo, dando suporte, alicerce, não vou abandonar ele nunca. Ele é o bem mais precioso que Deus me deu, meu diamante. Vou continuar fazendo tudo, só que agora eu tenho que conciliar um pouco para ele e um pouco para neném, né? Então tá sendo difícil para mim, mas eu tô aí, né? Tô aí na luta. Bom, agradeço a sua participação, a sua fala é muito importante, porque tem muitas mães passando a mesma situação que você, e eu vou deixar já esse recado aqui para os governantes, né, que nem todos têm acesso à tecnologia, à nova tecnologia, nem todos têm acesso às informações tecnológicas, nem todos têm um celular, nem todos têm um computador, nem todos têm uma rede de internet em casa. Então, nós já identificamos essa dificuldade, essa desigualdade social, que isso acaba afetando diretamente na educação, isso acaba afetando diretamente na interação social da criança, do adolescente e da pessoa com deficiência e sem deficiência. A professora Rose Castilho, ela falou que já deu aula de natação para o seu filho em São Caetano do Sul, ela te conhece. Já. Ela deu aula para o seu filho, né? Também. Ela me abordou. Que honra! Ela me abordou na rua, logo que o projeto dela começou em São Caetano, ela me abordou na rua e pediu para mim procurar ela. Eu procurei, o Kainan teve aula com ela, na terceira idade, aula de natação. A professora Rose Castilho, ela é uma pioneira aí na região do ABC, em relação às pessoas com deficiência e doenças raras. Até na época que eu morava em São Caetano, e o projeto dela, que ela participou na época, foi um dos primeiros projetos que deu início até uma secretaria de deficiente que tinha em São Caetano. Que eu ainda não sei se ainda tem ou não. A professora Cris, ela está fazendo um adendo aqui para você, Samantha, que do jeitinho dele, ele entende. Sendo pouco ou muito, mas do jeito dele, ele vai entender. E isso é fato, porque assim, todas as crianças, independendo das suas limitações físicas e cognitivas, como todo processo de aprendizagem é por repetição, é por espelho, é por cópias, eles vão assimilando aquilo, como eu falei lá no começo. A criança, né, ela é uma esponja, né? Não só a criança, quanto o adolescente, ela é uma esponja. Então eles vão absorver da maneira que eles estão aprendendo, que eles estão vivendo, que eles estão recebendo aquelas informações, tendo aquele convívio, e aí eles vão gravando, e aquilo vai automaticamente interiorizando e fazendo com que se torne um hábito na vida dele. Porque toda mudança de hábito, ela tem uma rejeição, né? Até mesmo para continuar, para conhecer pessoas, né? Você tem uma rejeição do outro, né? De você para o outro, então você vai se aproximando aos poucos. E isso é natural, é um processo natural. Por que eu falo dessa questão da formação? Para quem não sabe, o cérebro humano, ele só se consolida após os 25 anos de idade. Então,
todos os traumas que a criança recebe desde o feto, desde o processo intrauterino, né, ela vai absorver aquilo, né, ela vai cortar a relação da sinapse neural, né, que passa pelo sistema nervoso central, e isso vai ser ramificado não só na parte cognitiva, mas nos movimentos, né, ela vai ter dificuldade de entender, de ter compreensão. Ela não vai conseguir codificar as informações que ela está recebendo. E por isso que eu falo que a criança ela é uma esponja. E ela não é só esponja na fase quando criança. Quando criança ela é esponja porque o cérebro está fresco, mas perdura isso, vai até os 25 anos. Então todos os traumas, se a mãe ela bebe, se a mãe ela fuma, desde o processo que ela é gestante, vai passar isso para a criança via cordão umbilical e depois leite materno. E todos os processos de comportamentos agressivos dentro de casa, essa criança e adolescente vão estar recebendo isso, né? E eles não vão saber como lidar com essa situação, porque tudo é novo para eles. E o espelho é o pai e a mãe, né, nesse momento. E o seu depoimento, a sua experiência é muito importante. Assim, lá no princípio você falou, ele foi minha vida durante 14 anos, eu dei minha alma por ele, minha vida por ele. E agora você está dividindo esse espaço com mais uma criança, mais uma vida que está entrando, está chegando no lar de vocês. E ele vai ter que entender esse mecanismo, essa divisão de afeto, de amor, e que não são todos os pais que têm essa consciência, né? Porque eles não podem passar os problemas pessoais deles e até de relacionamento com o parceiro para o filho e para a filha, né? A criança ela não é culpada do que acontece com os adultos, né? E muito menos o adolescente. O adolescente, quando ele entra na fase da adolescência, que pela Organização Mundial de Saúde vai dos 10 até os 19 anos, ou seja, os 20 anos incompletos, né? Ele passa por um processo de mudança hormonal e mudança corporal. Imagina o que está acontecendo na cabeça dessa pessoa, que ela está na transição entre a infância, ela vai ter um comportamento ainda infantilizado, e está entrando numa fase adulta, e ela já pensa que é adulto. Mas não é. Não é adulto, é adolescente. E vai ter comportamento de adolescente e não vai ter comportamento de criança. E uma das coisas que é importante é não infantilizá-lo. A partir dos 6 anos, a partir dos 5 anos de idade, não infantilizar a criança, tratar tudo no diminutivo, tudo no inho, seja com crianças não deficientes ou crianças e adolescentes deficientes. Não se trata eles no inho, no diminutivo, ai lindinho, bonitinho, meu queridinho, não. É bonito, é lindo, é o amor da minha vida, é meu filho, é minha filha, nada no inho. Porque eles vão se sentir inferiorizados, eles vão se sentir infantilizados, e aí vai prejudicar muito mais. E eu gostaria de saber, Samantha, se está tendo um processo da escola no qual ele está inserido para os pais, se eles estão tendo essa preocupação em cuidar dos pais, em cuidar da família, fazer com que a família entenda essa dinâmica dentro de casa, fazendo com que a família entenda o seu filho dentro de casa, se eles estão auxiliando vocês pedagogicamente ou até mesmo psicologicamente, de alguma forma. Então, quando a escola estava funcionando normal, tinha o grupo, né, de mães e pais e palestra lá na escola, assim, para nos ajudar em todas essas questões, né? Depois que entrou nessa fase da pandemia, assistente social da escola, no tempo da minha gravidez, que eu estava com os pensamentos a milhão, um monte de informação na minha cabeça, pediu para a psicóloga da escola estar entrando em contato comigo, né? Então ela entrou umas 2 vezes, umas 3 vezes, né? Mas mesmo assim eles nos auxiliam por WhatsApp, pelas lives, eles tentam conversar, perguntam se a gente está precisando de alguma coisa. Eles fazem o que eles estão fazendo também o que eles podem dentro do possível deles, né?
pela gente, pelas crianças. Eles estão tentando também. Eu acho que está sendo novo para todo mundo. Não é só para mim, que sou mãe de pessoa com deficiência. Eu acho que está sendo novo para todo mundo, para a Para o Brasil, para o escola, mundo inteiro, né? para todo mundo, né? Então a gente estamos aí na tentativa, nos erros e os acertos, né? Eu quero agradecer a Tentando, presença aqui da tentando Fernanda. sair disso bem, né? A gente tem que sair disso tudo bem, fortalecido. Que é o mais importante, né, Samantha? Para mais para frente a gente continuar na nossa batalha, na nossa luta, né? E essa sua fala é importante. Essa sua fala é importante. Desculpa te interromper, mas eu quero agradecer a presença da Fernanda Jardim. A Fernanda, ela é uma profissional de saúde. Ela esteve comigo nos conselhos de saúde aí do Jabaquara, Vila Mariana, de toda a região aí de São Paulo. Fernanda, um grande abraço. Ela também é mãe de um adolescente. É adolescente, Fernando, seu filho? Ou é que ainda é criança? De uma criança com deficiência, né? Se eu não me engano, com autismo. E a sua fala é muito importante, esse finalzinho dessa fala sua, Samantha, nós temos que sair vivos, né? Nós temos que sair bem dessa situação da pandemia e do isolamento social, porque por mais que os professores estejam se desdobrando em passar não só dar assistência aos pais e aos alunos, né, mas eu acredito que o poder público tem que se preocupar muito mais com o ser humano, né? Ele está com 8 anos, logo logo aí já é adolescente, hein? Parabéns, Fernanda. Um grande abraço. Deus abençoe grandemente a todos vocês. E assim, a família, ela tem que estar bem. Porque se a família não estiver bem, se a família não estiver, o pai e a mãe não tiver o seu emprego, porque muitos perderam o emprego, se a mãe e o pai não tiverem como colocar o alimento dentro de casa, porque não tem dinheiro, calma aí um momentinho só, desculpa, porque não tem dinheiro, se a mãe e o pai adoecem, como é que ficam os filhos, as filhas, as crianças, os adolescentes? Quem tem que estar bem são os alicerces da família. São os pais, a mãe e o pai. Eu falo muito mais a mãe, enfatizo muito mais a mãe, porque a mãe está muito mais presente dentro de casa, a mãe está muito mais presente com a filha e com o filho, do que o pai. O pai, geralmente, ele está trabalhando a maior parte do tempo. Quando não, a mãe está também trabalhando, mas mesmo assim ela consegue sair um pouquinho mais cedo para poder acolher o seu filho, para poder dar o afeto, dar o amor, da educação social familiar, dar aquele atendimento necessário para os filhos, para a filha e para o filho. Então, assim, a sua fala ela é muito importante e que possamos estar levando essa informação para toda a sociedade, seja do poder público, seja do poder privado, para as famílias, para a sociedade em geral, que nós, como seres humanos, temos que sair vivo dessa situação, desse isolamento, porque ainda não existe vacina, ainda não existe uma pesquisa que passou por mais de 2 anos e meio, que ela teve os testes com... Como é que eu posso... deixa eu lembrar aqui. O caso controle, ela não teve essa situação. As vacinas não passaram, não foi feito um caso controle, não foi feito um caso com um teste placebo, né, para que as pessoas possam aderir àquela nova vacina. Ainda isso não existe. É muito novo para tudo e para todos. Uma pesquisa, para ter uma vacina validada, ela tem que ter um número X de pessoas participando, 50 mil pessoas vão tomar a vacina e 50 mil pessoas vão tomar uma vacina placebo, que não é a mesma vacina que eles estão fazendo o teste. E aí vai ter o diagnóstico final, o resultado, as reações colaterais ou positivas, para ver se aquela vacina vai ser válida. Se ela vai ter validade para a sociedade, se vai ter óbito durante esse período. Então não existe, né, atualmente nenhum milagre. Não existe nenhuma vacina que vai sair da noite para o dia dos confins dos laboratórios de fundo de quintal.
Um cientista, ele não tem a remuneração adequada para ele fazer, ele não é valorizado no Brasil. Lá fora, são bilhões e bilhões investindo na ciência, que eles estão ali 24 horas para poder criar essa vacina e para estar compartilhando com o mundo inteiro. Não é o que acontece hoje no nosso país. Desculpa estar fazendo esse desabafo, Samantha, mas a sua fala ela é tão pertinente porque nós, como seres humanos, como instituição família, né? Porque a família é uma instituição. Você e o seu esposo são os pilares dos filhos, são os pilares da família. É o pilar do Kainan e da Luara. Se vocês não tiverem um emprego, não tiverem uma habitação, não tiverem uma alimentação, não tiverem saúde, como é que vai ficar os seus filhos? Como é que seus filhos vão ficar? Você está entendendo? Como é que, independente da classe social, se o pai e a mãe, se a mãe e o pai não têm saúde, não tem emprego, não tem como colocar dentro de casa, como é que ele vai dar suporte para os filhos? Como você falou, a minha cabeça estava passando como se tivesse passando um furacão Katrina. Como é que eu vou assimilar? Como é que eu vou absorver todas essas informações? E depois eu tenho que passar isso para o meu filho e para a minha filha. Você é o pilar. Da melhor maneira, né? Da melhor maneira. Mas vocês têm essa consciência, aqueles que não têm. Você está entendendo onde está a situação? Eu gostaria de saber aqui, para finalizar, Samantha, nós temos aí mais ou menos uns 4 minutos, de toda essa dinâmica que a escola fez, o acolhimento. Como é que está sendo o acolhimento, não só você como mãe, o Silvio como pai, e o Kainan e todas as demais crianças que participam da escola? Como é que está sendo esse acolhimento? Você fala de forma geral da escola com vocês, com todos. Como é que está sendo esse acolhimento, não só por via WhatsApp, porque assim, sabemos que eles têm eles têm que entregar os números de participantes, mas como é que está sendo esse acolhimento, esse diálogo no face-to-face, de pessoa para pessoa? Você está entendendo a situação? Então, essa semana que o Kainan participou, né? Ele teve a live na segunda e na terça. Já de quarta para ia ter essa semana toda. Teve que parar porque é feriado, né? Então, eles tiveram que parar porque decretou feriado e tudo mais, né? Então, teve que parar. Então, ele teve a live na segunda e na terça. Então, é assim, é uma live, eles escolhem, né? A quantidade de aluno, os profissionais que vão participar, o tema, tudo. E aí é uma sala, né? Entra tipo numa sala de vídeo, pelo aquele programa, acho que é Maps, né? Do Google, acho que é esse. Sim, por um Google programa. Maps. E então, aí eles vão conversando com cada criança, chamando, tentando fazer como se fosse uma aula mesmo, como eu posso te explicar? Uma aula como se fosse uma... Assim, tentando trazer a aula online para o concreto, né? Mas você sabe que não é concreto. Porque não tem um corpo a corpo, né? Tá cada um no seu celular, tá cada um na sua casa, na sua residência. Mas eles estão tentando fazer o melhor possível, né? Bom, Samantha, nós temos 1 minuto e 30 aqui para a gente finalizar. Você consegue dar suas considerações finais e finalizar essa fala que está sendo muito importante? Temos 1 minuto e 30. Então, eu acho que... Eu vou falar o que eu acho como Boa noite, Eli. A escola, todo mundo está tentando fazer o melhor. Só que eu acho que agora, no momento, eu acho que deveria deixar mais assim, à vontade. E quando acabasse tudo, ver se tem um jeito de ter reforço de sábado e domingo. Ou ver o que fazer quando tudo isso acabar. A minha opinião é essa. Tá certo. Samantha, temos menos de 30 segundos. Tem mais alguma coisa para falar? Não, só isso, Cris. Agradeço a sua presença, agradeço ao Kainan, ao Silvio, tá? A Luara, agradeço a todos os participantes. É escola particular, Fernanda. É escola particular.
Tá? Eli, grande amiga Eli, tem 30 segundos aqui. A Eli também é amiga lá do mestrado, professora de Educação Física. Agradeço a todos a participação de vocês. Que Deus abençoe. Samantha, a todos, um beijo no coração e na alma. Que Deus os proteja. E até a próxima. Aguarde as próximas lives. Tchau. Muito obrigado a Tchau, todos pessoal. vocês. Tchau.